Então, boa noite a todos. É sempre um grande prazer a gente vir a essa casa, que é a nossa casa, né? Quando a gente entra aqui, é tal qual se a gente entrasse na nossa casa mesmo, né? É um conforto, uma alegria muito grande. E quando o Valentim pede para a gente fazer algum estudo, ainda a gente se sente melhor, porque aí a gente se obriga a ler mais, ver algumas palestras. Hoje é muito bom, tem a internet, né, gente? O YouTube. E dentro de tanta coisa que tem naquele YouTube, ainda tem palestras maravilhosas. Então, a gente, é só digitar o título lá que a gente pode ouvir, ver grandes expositores trazendo as ideias deles. E, a partir daí, a gente monta, né, modestamente, o estudo da gente, que a gente vai fazer. Então, hoje nós vamos estudar moral estranha. Então, como o texto é muito claro, né, o Kardec fala lá que a gente fica aturdido mesmo quando a gente ouve, né, quando a gente lê o Evangelho de Jesus, que ele disse essas palavras: quem não odiar o seu pai e sua mãe não é digno de mim, né? A gente fala, mas como que pode ser que Jesus falou isso? Jesus, aquele homem que andou por aquela terra, naquele tempo e até hoje, levando o amor, a fraternidade, o respeito. Quem conhece o Evangelho de Jesus, sabe que cada passo de Jesus, cada palavra de Jesus, foi para exaltar o amor, a virtude e a fraternidade. Ele não só falava, ele fazia. Então, como que pode sair da boca de Jesus essa palavra tão pesada? E, acima de tudo, odiar uma pessoa que nos deu a vida, que nos deu suporte para que a gente pudesse estar vivos, em pé, na nossa vida hoje. Como que Jesus poderia dizer isso? Então, a gente pensa em algumas possibilidades de ter essa palavra no Evangelho. Algumas pessoas, alguns estudiosos, dizem que são interpolações. Ou seja, alguém inseriu ali algumas expressões com o intuito ou de esclarecer mais ou de deturpar aquela mensagem. Alguns estudiosos falam isso. Outros estudiosos dizem que é deficiência de traduções. Um terceiro grupo ainda diz que é resultado da má fé de alguns teólogos do cristianismo lá atrás, né, que estava começando a nascer como igreja, como religião. Quando a gente fala igreja, a gente está falando não é só aquela, mas a igreja católica mesmo, que estava se formando. Então, ela tinha alguns desejos econômicos, políticos, de opressão. Então, alguns estudiosos dizem que foi essa má-fé desses teólogos, né, adaptando os ensinos de Jesus aos interesses políticos, sociais, econômicos, religiosos da época. Então, tem essas correntes que nos explicam essas palavras estranhas na boca de Jesus. Allan Kardec não deixou despercebido isso quando ele foi escrever lá o Evangelho, que ele trouxe, que ele escolheu as partes que ele quis explicar, que os espíritos vieram trazer explicações para a gente. E tanto que ele fez esse capítulo, 23º, né, estranha moral, moral estranha, justamente por isso, né, para que ele pudesse abrir para que os espíritos trouxessem para a gente o esclarecimento. O que aconteceu que a gente ouviu isso? E pela leitura que a gente fez aqui, que o Kardec trouxe, ele fala que a língua que Jesus falava na época era o aramaico.
O aramaico não era uma língua, um idioma que ele tinha gramática, ele era quase que ele não era uma língua formal que tinha gramática, ele tinha poucas palavras, né? Ele tinha poucas expressões. Então, para que se pudesse entender o que Jesus estava falando, o que as pessoas estavam falando, tinha que se analisar o que tinha dito antes, o que tinha dito depois, e qual foi a expressão como que foi falada ali. Então, se a gente não levar isso em conta, e não levar em conta a época em que Jesus vivia, essas palavras vão soar no ouvido da gente como muito estranhas. Porque, pelo conhecimento que a gente tem da doutrina de Jesus, uma doutrina toda de amor, não poderia, dos lábios dele, sair essa palavra odiar de maneira alguma. Então, a gente pode dar um exemplo. Atualmente, a língua portuguesa falada aqui no Brasil, ela tem aproximadamente 400 mil vocábulos, né? E o aramaico da época de Jesus, ele continha aproximadamente 10 mil vocábulos. Então, vocês percebam que era realmente uma língua pobre, que era difícil expressar uma ideia com aquela linguagem. E a gente pode dar mais um exemplo. Nós, aqui do Brasil, com 400 mil vocábulos, ainda temos problemas de comunicação, não é? Imagina no tempo de Jesus. Então, vamos dar um exemplo. Eu digo assim, traga-me aqui a manga. Uma pessoa vai lá no fundo do quintal e apanha uma manga do pé, madura, a fruta tropical. Mas eu não quero essa manga, eu quero outra. Outra pessoa vai lá e me traz a manga da roupa. Mas também não é essa manga que eu quero, não é? Tem também, manga significa também aquele pedaço de terra em que a gente planta o capim. Então, soltamos os bezerros, os cavalos na manga, não é? Tudo isso é a mesma palavra. E ainda tem o verbo mangar, que significa zombar, né? Zombar. Então, vocês percebam. Então, para eu falar, traga-me aqui a manga, a fruta, eu tenho que explicar qual manga que eu quero, do que eu estou falando. Então, se em português, que a gente tem tanta palavra, já tem essas dificuldades de expressão, então a gente tem que levar em conta isso. E é isso que Kardec traz para a gente. Que a língua lá era uma língua pobre, então ele não estava querendo dizer isso, né? Aí ele vem dizer assim, que em grego, se eles foram traduzir do aramaico para o grego, significa amar menos. Odiar não significa odiar conforme a gente conhece hoje, mas significa amar menos, né? Não amar tanto quanto. Quer dizer, então Jesus falava assim, se você não ama a mim tanto quanto você ama os seus pais, ou você não ama seus pais tanto quanto ama a mim, você não é digno de mim, não é assim? Então aí já mudou, não é? Já mudou a expressão. Aí a gente pode compreender que Jesus talvez quisesse dizer isso mesmo, né? Se você não ama a Jesus, o que Jesus significava para a gente? Tanto na época como agora. Né? Jesus, o Filho do Homem, aquele que veio nos mostrar o caminho da espiritualidade, o caminho da ligação com Deus. Foi isso que Jesus veio trazer para a gente, não foi? A boa nova. O Evangelho de Jesus é inteirinho um código moral de como a gente se portar para que a gente possa alcançar o reino dos céus. Mas quando ele fala o reino dos céus, ele também falava assim, o reino dos céus está dentro de vós. Ou seja, que a gente pudesse evoluir. Com o Espiritismo, a gente veio entender isso,
que a gente tem que evoluir, que a gente tem que crescer espiritualmente. Então, Jesus, quando ele quis dizer isso, se a gente ama mais o pai, a mãe, o irmão, o marido, o filho, mais do que, né, assim, não tanto quanto a Deus, a Jesus, ou seja, quanto ao caminho espiritual, não é digno de mim. Por quê? O que ele queria dizer com isso? A gente tem que ampliar esse conceito de Jesus para entender o que ele queria dizer. E ampliando essa visão dessa passagem, a gente pode associar essa passagem com Jesus nos ensinando uma grande lição. A lição de renúncia. Por que de renúncia? Ele não pedia que a gente abandonasse o nosso pai, o nosso irmão, o nosso filho, que nós não os amássemos, mas que a gente soubesse amá-los com amor espiritual. Não é? É fácil da gente entender. Nós estamos aqui na reunião, supondo que aconteça um acidente lá fora automobilístico, faça um grande barulho, todos nós vamos nos assustar e a gente vai querer ver lá o que é. E a gente chega lá fora, olha, vê a pessoa machucada no chão, fala assim, ai, graças a Deus que não é meu filho. Ai, graças a Deus que não é meu pai. Não é? A gente não pensa nunca que aquela criatura tem um pai, tem uma mãe, que ela está sofrendo, que ela está machucada. Aquela outra criatura que porventura machucou, também está sofrida, está machucada. A gente não tem essa visão ampliada dessa forma. Então, Jesus, quando disse isso, que a gente deve amar, a gente não deve amar tanto o pai, a mãe, o irmão, dessa forma egoística. Que a gente deve aprender o amor espiritual. Esse é o amor ideal a qual Jesus falava, quando ele quis dizer isso. Então, ele veio nos trazer a renúncia, que a gente possa amar o nosso pai e a nossa mãe, o nosso filho, o nosso marido, mas deixá-los livres para que eles possam seguir os seus caminhos. Que nós não tentemos moldá-los à nossa forma. Que a gente respeite a escolha dos nossos filhos, a escolha dos nossos maridos. É nesse sentido em que Jesus veio dizer isso. Ele veio dizer para a gente renunciar à matéria. Porque esse amor a gente ama porque é matéria. É filho do meu sangue, ele é meu filho. Então eu tenho que amar o meu filho. Eu tenho que amar primeiro os meus, depois talvez os teus. Eu não sei bem como é que funciona. É assim que a gente pensa, né? E ele diz, não, ele diz assim, somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. O dia que nós conseguirmos ter esse amor, essa compreensão, a gente vai ter compreendido o que Jesus quis trazer para a gente, né? Ele fala assim que muitas vezes essas relações egoísticas que a gente tem, essa relação de pai, essa relação familiar, muitas vezes nos impede de crescer espiritualmente. Porque a gente fica estagnado naquele amor posse, naquele amor paixão, naquele amor obsessão. Tudo isso é amor, ninguém vai negar que é amor. Mas quantas de nós somos mães e pais que amamos obsessivamente os nossos filhos e não permitimos que os nossos filhos cresçam e nem que nós mesmos nos libertemos da tarefa de educá-los e a partir daí deixar com que eles cresçam e a gente seguir o nosso caminho espiritual. Então ele fala isso, que a gente muitas vezes se prende por esse amor. Então Jesus estava pedindo essa renúncia material, esse nepotismo, né? Nepotismo é essa palavra que a gente está acostumado a ouvir na política aí, que a gente põe o filho com o padre, a madrinha, o sobrinho, todo mundo lá na política, né, depois que a pessoa é eleita, para poder trabalhar lá
na administração. Se fosse trabalhar, até que estava bom se a pessoa trabalhasse mesmo, mas muitas vezes é só para que a pessoa tenha benesses, né? Então é isso que ele pede para a gente. Que a gente não deve amar mais o nosso filho do que o filho do nosso vizinho do lado. Não é? Quantas vezes o nosso filho lá na escola faz uma arte qualquer e a gente vai lá exigir explicação por que o coleguinha bateu nele. Imagina, como é que você foi bater no meu filho? Como se aquela criança não tivesse um pai, não tivesse mãe, não é? Então a gente tem isso, a gente tem esse amor obsessivo pelo filho da gente, pela mãe, pelo pai, e a gente muitas vezes a gente deixa de crescer, porque a gente não ama amplamente. E a gente não ensina aos filhos da gente que eles devem amar amplamente também. Que a gente não ensina aos pais da gente que eles devem amar amplamente. Então foi isso que Jesus veio trazer para a gente. A gente sabe que é muito difícil a gente renunciar os nossos desejos pessoais em prol das necessidades do céu, ou seja, do mundo espiritual, da espiritualidade, do crescimento espiritual. A gente sabe disso. Tanto é verdade que a gente, desde que entrou na casa espírita, quem entrou aqui ontem deve ter ouvido isso. E quem entrou aqui bebezinho, conforme a gente está vendo um bebezinho bonitinho aí, no colo, bem bebê, ele vai ouvir durante toda a vida dele que para que a gente possa crescer espiritualmente, é necessário a gente fazer a reforma íntima. Não é? O que vem a ser essa reforma íntima? Descobrir dentro de nós os defeitos que temos, que nos impedem de amar, e corrigir todos esses defeitos e aprender a amar. E a gente leva toda uma vida aprendendo isso e não consegue fazer. Porque realmente é muito difícil. Nós somos seres egoístas, né? Nós amamos, mas amamos de maneira egoísta. Foi isso que Jesus quis trazer para a gente. Jesus, quando ele fala isso, ele está fazendo uma comparação do amor material com o amor que devemos ter ao sermos um discípulo de Jesus. Né? Porque ele fala assim que o amor material, ele nasce do nascimento, ele nasce no momento do nascimento, entre pai e filho, no momento do casamento do casal, não é? Ele nasce ali naquele momento. Se você não tivesse, vamos fazer um exercício aqui. Quem tem filho, quem não tem, quem tem pai, se aquela pessoa que está lá na minha casa, que é meu filho, se ele não fosse meu filho, eu amaria conforme ele deveria ser amado? Se ele fosse um estranho para mim, será que eu ia enxergar nele todo esse amor que eu tenho? Eu ia enxergar os defeitos dele? Porque a gente não enxerga muito defeito de quem a gente ama. Se aquele homem que eu me casei, se eu não tivesse me casado com ele, será que eu iria relevar tanto as dificuldades que nós temos juntos, ou que ele tem, se ele fosse um completo estranho? Então, o amor que a gente tem, esse amor familiar, é esse amor muito material. Ele está condicionado a esses momentos materiais. E o amor a qual Jesus dizia é o amor mais amplo. Aquele amor espiritual, que a gente enxerga qualquer pessoa como um querido. Como um querido. Mesmo aquela criatura que está mais equivocada. Quando a gente ouve nos jornais, no noticiário, tantos absurdos que vêm acontecendo em relação à violência, à psicose das pessoas, que as pessoas se matam de forma complicada, e às vezes a gente é a primeira pessoa a julgar aquela criatura que fez o mal, né? E será que a gente, se fosse um querido nosso, nós teríamos tanta facilidade em julgar? A gente não iria procurar um caminho que abrandasse aquela dificuldade que aquela pessoa está tendo?
aquela pessoa que usa droga, aquela pessoa que cometeu um deslize qualquer, né? Então, o do outro é sempre muito mais culpado do que o nosso familiar, não é? Então, isso tudo é o orgulho que a gente tem, né? A vaidade que a gente tem. Então, é isso que Jesus veio nos mostrar, que a gente deveria amar com o puro amor, amar o amor espiritual, amar acima de tudo, amar o amor do reino dos céus, que é esse amor que extrapola a todos os laços materiais. É isso que Jesus quis dizer para a gente. Então, se a gente amar mais o pai e a mãe da gente, amar com mais intensidade, ficar apegado a ele, ao nosso pai, à nossa mãe, aos nossos queridos, e não evoluirmos buscando dentro de nós aprender a amar universalmente, nós não seremos dignos de Jesus, de sermos os seus discípulos. Agora, a gente vai aprender a fazer isso um dia, mas ele estava dizendo isso lá naquela hora. Então, quem não fizesse isso lá naquela hora, não podia ser discípulo de Jesus, que não ia entender. Como é que a pessoa ia renunciar, né, em nome de Jesus, para levar a palavra de Jesus? Como é que Paulo de Tarso ia renunciar ao amor que ele tinha da sua Abigail? Como é que ele ia renunciar, o Paulo de Tarso, à posição social que ele tinha? Como é que ele ia renunciar aos seus pais, à sua família, à sua irmã, por amor a Jesus, se não fosse esse amor maior? Então, Jesus está mostrando essa renúncia que a gente deve ter. E nunca o ódio. O ódio é aquele sentimento contrário ao amor. Não. É amá-los a ponto de deixá-los, se for preciso, para que eu possa caminhar melhor. Para que eles possam compreender a realidade melhor. Então, é difícil a gente entender isso. É difícil a gente renunciar. Não é fácil. Porque ainda somos muito egoístas. Mas a gente tenta, nessas palavras de Jesus e no Evangelho segundo o Espiritismo, compreender a necessidade que nós temos de aprender esse amor. E devagarzinho, a gente tem que aprender a se desligando desse amor-posse. E a gente faz isso vida fora. A gente nasce, é muito apegada à mãe, ao pai, fica 24 horas por dia, né? De repente a gente tem que ir para a escola, chora, a mãe chora também. De repente a gente tem que ir para a faculdade, a gente tem que mudar de casa, então a gente vai se desapegando, a gente vai crescendo. Essa é uma necessidade. Eu até nem vou falar muito isso, porque depois tem um tópico que trata justamente disso, né? Da gente deixar o pai, a mãe, deixar a família da gente, para que a gente possa crescer. Então, pelo que eu entendi, foi isso que Jesus trouxe para a gente. Esse amor maior que transcende a existência, que ultrapassa o limite do corpo físico e aproxima as almas. Quer dizer, eu não amo só os meus parentes, eu não amo só os meus amigos, eu não amo só os meus companheiros de trabalho. Eu deveria amar a todos igualmente, né? Então é isso que Jesus veio trazer para a gente aprender a renunciar esse amor material e buscar esse amor mais universal, esse amor espiritual. Foi isso que eu entendi, vendo muitas palestras, né? Quem não odeia a seu pai é quem não odeia. Isso. Quer dizer que para ele odiar. Isso. Quem não odeia. Então, foi isso que eu percebi. Mas quem tiver a oportunidade, que ouça algumas. O Divaldo tem uma... Isso aqui eu peguei mais, foi do Divaldo Franco. Ele tem todo um programa
que ele fala sobre essa moral estranha. E ele fala todos os tópicos dela, né? E ele vai explicando daquela forma magnífica que ele faz a respeito de como Jesus quis dizer. Então, quem tiver oportunidade, acesse o YouTube, pondo justamente moral estranha. Logo o primeiro que aparece ali é o Divaldo. A gente clica, 20 minutos, é bem rapidinho, dá para a gente perder, não ficar tão apertada no horário. Não vou dizer perder tempo, mas ficar apertada no horário. E foi isso aí que eu observei, Valentim. Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar.